Boa noite, nós estamos hoje na segunda mensagem da série Uma Fé que nos ajuda a alcançar a saúde emocional. Vocês lembram que na semana passada nós começamos com os 5 primeiros mandamentos de como ter uma saúde emocional eficaz no meio desse momento que nós estamos vivendo no mundo do Covid-19. Então eu ensinei para vocês 5 passos que vocês devem tomar para manter a sua saúde emocional nesse momento de muito estresse, de muitos problemas em todas as áreas do mundo. Nós estamos vendo estresse nas áreas políticas, nas famílias, nas empresas, em todos os lugares, e o nosso propósito com essa mensagem é trazer a orientação de Deus para você enfrentar com saúde emocional esse momento difícil que o mundo está passando. Então, hoje nós vamos falar os últimos 5 mandamentos que completam os 10 mandamentos de como você alcançar uma fé que te ajuda a manter a sua saúde emocional. Muitos psicólogos falam sobre a importância da inteligência emocional. A inteligência emocional nos ajuda a enfrentar momentos de crise sem entrar em desespero, sem criar outros problemas de relacionamento e sem ter também sequelas na área psicológica. Então, você vê que é um assunto de extrema importância e nós, da Igreja Brasileira Central Flórida, queremos trazer para você essa informação, essa mensagem de Deus, para que o seu coração, a sua vida seja abençoado, para que você, juntando os 5 mandamentos da semana passada com os 5 mandamentos dessa semana, possa cultivar na sua vida ações positivas, bíblicas, experimentada há milênios, para que você mantenha a sua saúde emocional nessa crise do Covid-19 ou em qualquer outra situação ruim que possa acontecer na sua vida. Então, a nossa 6ª dica no dia de hoje é: você deve compartilhar os seus sentimentos com alguns amigos, né? Quando nós guardamos todas as nossas emoções para nós mesmos, nós vamos somatizando na nossa área emocional e isso tem um reflexo também na nossa vida espiritual. Tem pessoas que pensam assim: eu não vou contar para ninguém como eu estou triste, como eu estou passando por problema, porque esse é um problema só meu e ninguém tem nada a ver com isso. Você tem toda a liberdade de pensar assim. Porém, a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2 o seguinte: compartilhe os seus problemas uns com os outros e assim vocês vão obedecer à lei de Cristo. Em outras passagens diz: carregai a cruz uns dos outros. Ou seja, Deus, quando nos criou, criou como seres humanos relacionais. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de uma comunidade, e a gente tem repetido, às vezes, explicado o que é a igreja para vocês. A igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, que é a comunidade que nós nos importamos uns com os outros. Então, você talvez não queira contar como o seu coração está triste, como está sendo essa crise nesse momento, mas você precisa procurar bons amigos, pessoas da sua confiança e com eles compartilhar um pouco da sua carga, um pouco da sua tristeza, um pouco da sua preocupação, um pouco da sua ansiedade. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: queremos que vocês saibam sobre as minhas dificuldades que sofri na província da Ásia. Nós nos sentimos esmagados e oprimidos por uma grande pressão. O fardo era tão pesado que nós perguntávamos para nós mesmos se nós conseguiríamos vencer isso. Gente, eu estou falando, não é do pastor Eduardo, eu estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem reconhecido das igrejas cristãs, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, e ele abre o seu coração dizendo que ele compartilhou com os irmãos a carga pesada, a perseguição, a pressão que ele estava sofrendo. E eu fico me perguntando se o apóstolo Paulo,
um homem conectado com Deus, um homem de Deus, conhecido pelos evangélicos por ter escrito as epístolas, as cartas de Paulo, conhecido pelos católicos como São Paulo. Se um homem como esse, que é um dos líderes principais da era cristã, se ele se sentia pressionado e se ele compartilhava isso com outras pessoas, que dirá eu, que não sou nenhum escritor de nenhum livro bíblico? Então, isso nos mostra que nós podemos ser humanos, que nós somos de carne e osso, que nós não precisamos ser super-heróis, que nós precisamos procurar pessoas nas quais nós confiamos e abrir o nosso coração e dizer que às vezes está difícil. E eu vejo muita gente vivendo uma hipocrisia, dizendo assim, não, eu tenho que parecer que eu sou um super-herói, que eu sou um homem de ferro e que eu não tenho emoções e viver numa vida de fantasias e dizendo que está tudo bem. Gente, não está nada bem nessa crise. Quantas pessoas morrendo, quantos familiares nossos, eu que estou aqui nos Estados Unidos, mas as pessoas que estão no Brasil ou você em qualquer lugar do mundo, você sabe que estão ali no isolamento social, depressivas, tristes, o desemprego, a crise econômica que está atingindo todas as instituições. Então isso é um momento muito pesado na história da humanidade e você não precisa ser uma pessoa de ferro, de gelo, mas você pode procurar, e às vezes a gente não tem muitas, mas tem poucas pessoas de confiança, e abrir o seu coração para essas pessoas e dizer, olha, tá difícil, e aí essa outra pessoa, ela vai te encorajar, ela vai orar com você, ela vai te ajudar, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. A prova é que nós estamos no isolamento. Eu estou aqui agora em Winter Garden gravando essa mensagem para vocês, num parque lindo que eu já falei em outras mensagens, eu venho sempre aqui para desestressar, e as pessoas estão aqui se reunindo debaixo das árvores, está tendo ali uma formatura de uma escola, as pessoas estão buscando socialização, porque nós fomos feitos com esse propósito. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz, confesse os seus pecados uns para com os outros e orem uns para com os outros para que você possa ser curado. Então, essa sexta dica é muito importante. Compartilhe os seus sentimentos com outras pessoas. Está com medo? Fale. Está com pavor? Fale. Está ansioso? Fale com outras pessoas, porque é isso que a Bíblia ensina. Sétimo mandamento, procure aconselhamento antes de tomar decisões importantes. Gente, uma regra áurea, nós não devemos tomar decisões importantes em momentos de extremo estresse, porque nós vamos tomar decisões emocionais. E decisões emocionais tomadas à base de emoções fortes, de um momento de estresse, vão ser decisões erradas. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe tomar uma decisão, a gente vai e procura alguém que está fora daquilo que nós estamos vivendo e conversamos com ela. Por isso que existem os psicólogos, por isso que existem os conselheiros, por isso que existem os bons pastores que ajudam as pessoas. Eu sempre falo como pastor batista que eu não tomo decisão por ninguém, porque eu acredito que cada pessoa ela tem que ter a maturidade emocional de tomar as suas decisões. Mas algumas vezes as pessoas nos procuram. E eu falo com ela, olha, só vou te ajudar na decisão se envolver pecado. Se envolver pecado, nós temos que parar de pecar, porque a Bíblia ensina isso. Mas pouquíssimas vezes as pessoas precisam de uma ajuda, de uma luz. Então, quando uma pessoa vem até mim, eu digo assim, é igual que você estivesse num quarto escuro com diversas portas. Eu vou iluminar cada uma dessas portas com a lanterna, que é a palavra de Deus, e aí então você vai ver o pró e o contra de cada uma dessa decisão por uma outra ótica, pela ótica do conselheiro que não está envolvido emocionalmente com aquela decisão. E é assim que faz um pastor batista tradicional. Ele ensina às pessoas os prós e contras de todas as áreas em que a pessoa está com dificuldade de tomar a decisão, e aí a pessoa tem condição emocional de tomar uma decisão mais pensada, mais elaborada.
Em Provérbios capítulo 11, 14 diz que na multidão dos conselheiros está a verdadeira sabedoria. Não gostou de conversar só com uma pessoa? Procure outra. Mas procure pessoas maduras, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que têm experiência espiritual. Não procure qualquer pessoa, pessoas estressadas, pessoas que não confiam em Deus, porque elas só vão te ensinar no caminho errado. Oitavo mandamento: renove a sua mente todos os dias. Nós precisamos, como nós respiramos, e a respiração é a renovação do ar que entra e sai dos nossos pulmões, nós precisamos renovar a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos a vossa maneira de pensar. Nós precisamos todo dia tirar as coisas ruins da nossa mente e colocar coisas boas. Em Isaías capítulo 40, verso 30 e 31 diz assim: os jovens ficam exaustos e desistem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voarão como as águias, continuarão correndo e não se cansarão, eles andarão e não ficarão fracos. Então, meus queridos, nós precisamos a cada dia, como a águia, renovar as nossas forças, porque aqueles que confiam no Senhor, eles conseguem amanhã renovar a força e depois de amanhã renovar de novo, porque essa força não vem de nós, não vem de nenhum político, mas vem de Deus para o seu coração. Isaías 58, versículo 11 diz o seguinte: o Senhor te guardará continuamente, e quando você estiver passando pelos rios caudalosos, eles não te afogarão. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte sempre fluente. Essa é a promessa de Deus quando nós confiamos em Deus nos tempos difíceis da nossa vida. O 9º mandamento: sirva a alguém que está sofrendo mais do que você. Há um ditado, e eu lembro bem desse ditado desde os meus tempos de infância, que se a gente olhar ao redor, nós vamos encontrar pessoas em situações bem piores do que a gente. Nós sempre somos tendentes a achar que nós estamos passando pela pior situação e que ninguém no mundo está passando pela mesma situação. Que só nós estamos sofrendo, que só nós estamos enfrentando o Covid-19, mas isso não é verdade. E a Bíblia nos ensina a nós nos preocuparmos com os outros, mesmo quando nós estamos passando por algum momento difícil. Tem pessoas que pensam assim: não, eu estou passando por um momento difícil, eu vou cuidar só da minha vida. Não, isso é egoísmo. E uma das maneiras de nós nos sentirmos úteis, de nós crescermos espiritualmente, é quando nós ajudamos as pessoas que estão passando por situações mais difíceis do que nós estamos passando. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião de Deus, nosso Pai, que é aceita por Deus, é pura e sem falhas, é a seguinte: cuide dos órfãos e das viúvas que precisam de ajuda em suas angústias, e mantenha-se livre da corrupção do mundo. Eu, como pastor plantando igreja aqui em Orlando, na Flórida, tenho ensinado a comunidade brasileira, porque eu tenho visto que muitas pessoas só pensam nele. Isso chama-se egoísmo. As pessoas vêm com um sonho americano, querem pensar só em ganhar dinheiro, em trabalhar, em serem felizes. E há aqui uma cultura que eu sou contra, porque eu prego a palavra de Deus e a Bíblia vai contra todas as culturas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Embora que muitas pessoas pensem uma coisa, a Bíblia ensina outra coisa. E a Bíblia tem 157 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Então eu tenho ensinado, embora muita gente não ouça, eu tenho ensinado aos brasileiros a se importar com o próximo, a se envolver com o problema do próximo, porque o egoísmo é um pecado que tenta a gente só pensar em nós mesmos. E eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitas pessoas, que as pessoas que agora no meio do Covid-19 estão deixando Deus usar para ajudar o próximo, elas estão conseguindo encontrar um propósito de vida, uma alegria na vida, porque elas se sentem úteis. Elas sabem que elas estão ajudando alguém que está numa situação pior do que elas. E eu convido a você a parar e a olhar ao redor.
você vai encontrar muitas pessoas que não têm o que comer, você vai encontrar muitas pessoas pensando em suicídio, você vai encontrar muitas pessoas depressivas, você vai encontrar pessoas com todos os tipos de problemas emocionais. É por isso que nós fizemos essa série. Como ter uma fé que nos ajuda a cultivar a nossa saúde emocional. E pode parecer um paradoxo, mas quando você ajuda ao próximo, quando você se importa com o próximo, você também cresce espiritualmente e emocionalmente, porque você vê que a sua vida conta, que a sua vida faz diferença na vida das pessoas. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: os generosos prosperam e estão satisfeitos. Aqueles que ajudam os outros serão revigorados. Que promessa milenar feita por Salomão, um dos homens mais sábios que pisaram o solo do planeta Terra. Ele diz que quando nós somos abençoadores, quando nós somos fartos com o próximo, nós somos também abençoados. E eu quero convidar você, se você não sabe como ajudar alguém, você principalmente que mora aqui em Orlando, na Flórida, se você não sabe, eu quero dizer, entre em contato comigo. A semana passada eu contei um caso de 2 jovens que tem uma mãe no hospital aqui de Orlando, que vai sair essa semana depois de um acidente vascular cerebral. E eu procurei aqueles 2 jovens, eu me interessei por eles, eu estou falando, olha, a igreja tem um monte de limitações, mas eu quero ajudar vocês. E essa semana eles vão sair. Eu falei assim, olha, nós continuamos com a limitação, mas nós vamos colocar a boca no trombone, nós vamos falar com todo mundo. Olha, você não pode fazer tudo, mas você pode dar um pacote de fraldas, você pode ajudar comprando uma água mineral, você pode ajudar comprando um medicamento, porque às vezes nós não podemos fazer tudo. Mas se nós fazermos com amor, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E quando nós amamos ao próximo, não de palavras, mas praticamente, Deus se alegra conosco e nós praticamos a verdadeira religião. Lembra o que o Tiago falou? Que a verdadeira religião é ajudar ao próximo e se manter isento da corrupção do mundo. Então, se você quer ajudar alguém, me procure. Aqui embaixo, nessa linha do tempo, você vai poder descobrir como entra em contato conosco da Igreja Brasileira Central Florida. E terminando esse 10º mandamento de como manter a sua saúde emocional no meio dessa crise mundial, controle o que você pode controlar. E aquilo que você não pode controlar, entregue nas mãos de Deus. Nós queremos controlar todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando chegou em novembro, eu comprei um grande calendário e fiz toda uma agenda para 2020. Aniversariantes do trimestre, boliche com o pessoal da igreja, churrasco, evangelismo, todas essas coisas. E aí chegou o dia 26 de janeiro, eu perdi uma tia no Brasil, minha tia querida, minha única tia. E aí um mês depois veio o Covid-19 e bagunçou com o meu calendário, com o calendário de todo mundo. Eu vivo nos Estados Unidos, onde as pessoas são programáveis. Os americanos têm essa cultura pragmática de planejar tudo, de organizar tudo. Mas aí veio o Covid-19 e embaralhou a vida de todo mundo. Embaralhou a vida de todas as empresas, embaralhou a vida de todas as igrejas, de todas as pessoas, de todas as famílias. Nós perdemos o controle do que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não conseguimos planejar, as escolas estão em crise porque não sabem como é que vão voltar às aulas. Nós estamos vivendo num tempo ímpar na história da humanidade. E o que a gente faz quando a gente não consegue controlar todas as coisas? Você pode desesperar ou você pode seguir o conselho da Bíblia. A Bíblia diz, o que você pode controlar, você controla. Então eu tenho ensinado algumas pessoas o seguinte, nós estamos vivendo um tempo de dívidas, de muito problema financeiro. Regra número 1, quando você está dentro de um buraco, pare de cavar. Quando você está dentro de um buraco, pare de cavar, porque o buraco vai ficar maior. Então, se você está com um problema de dívida, pare de fazer novas dívidas, porque isso vai ficar maior. Mas a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 2, versículo 22, o seguinte:
vemos que a sua fé e as suas ações funcionam juntas. Sua fé deve ser completada por aquilo que você faz. Tiago está falando que a gente não tem que só falar que tem fé, nós temos que praticar a nossa fé. Então, tem coisas que nós podemos controlar e tem outras que nós não podemos controlar, certo? Então vamos lá dizer algumas coisas. Nós não podemos controlar como que vão funcionar as instituições, nós não podemos controlar o dia de amanhã, nós não podemos controlar se a gente vai viajar ou não vai, porque tudo isso depende de outras pessoas. Mas eu quero dar uma palavra nesse momento tão polarizado que nós estamos vivendo no Brasil e nos Estados Unidos, nessa questão de fé. Eu uso máscara, mas eu sei que tem gente que pensa assim, um pastor que usa máscara, ele não tem fé. E aí tem o outro pastor que não usa máscara porque ele acha que ele tem mais fé do que o que usa máscara. E aí eu lembrei, os dias desses, de um provérbio da minha avó que diz que caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém. A fé precisa ser uma fé prática, ok? Há uns anos atrás eu conheci uma senhora aqui em Orlando que ela quebrou o braço. E eu disse para ela, só precisa ir no hospital. E ela disse assim, não, Jesus vai me curar. Então isso é uma fé que não é uma fé prática, não é uma fé sábia. E nós estamos passando nesse momento em que as pessoas estão, como disse Jesus, não tentará o Senhor teu Deus. Lembre-se que o diabo ofereceu a Jesus um monte de coisas e pediu a ele que transformasse pães em pedras. Jesus poderia ter feito isso, mas não fez, porque em tudo Jesus nos deu exemplo. Então nós temos que ter uma fé prática. Você está com algum sintoma da Covid? Procure o médico. Você sabe que ao seu redor tem pessoas que estão com sintoma da Covid? Mantenha a distância social. Não se exponha desnecessariamente. Coloque a sua fé em prática, né? E colocar a fé em prática não é só palavras, mas também a ação. Eu sempre falo com as pessoas que a palavra oração em português é uma palavra muito completa, porque ela junta dois verbos, orar e agir, numa só palavra. A fé é assim, nós temos que crer e temos que agir, nós temos que orar e temos que agir. Nós não podemos só orar, nós não podemos só agir, nós temos que pegar a ação com a oração e colocar juntos. Nós temos que pegar a fé com a ação e conectar uma com a outra para que a gente possa agir coerentemente. De novo, nós estamos num tempo de muita polarização, mas eu quero convidar você a não ficar olhando para o político, para o pastor A, para o pastor B, mas que você procure olhar para os ensinos da palavra de Deus, porque é lá que você vai encontrar a orientação daquele que não tem partido político, daquele que não promete e não cumpre, daquele que te conhece antes da fundação do mundo, daquele que é a pessoa que mais te ama no universo, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Nós estamos vivendo num momento que tem muitas pessoas com segundas intenções. Nós estamos vivendo num quadro político de eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Como saber quem está falando a verdade? Como saber quem está falando a mentira? Só existe uma verdade, não existe diversas verdades. E toda confusão não provém de Deus. Então, terminando essa mensagem de hoje, junto com a da semana passada, eu quero dizer que o meu desejo como um pastor é que você cuide da sua saúde emocional. Veja a semana passada os 5 dicas que eu dei para você e procure manter essas 5 dicas com mais essas 5 para que você, no meio dessa tempestade que todos nós estamos passando, quando ela terminar, e se Deus quiser ela vai terminar um dia, você termine sem ter efeito colateral na sua vida emocional. Essa tem sido a grande preocupação minha. Tenho visto psicólogos, tenho visto cientistas muito preocupados com o efeito colateral. Nós sabemos que o efeito colateral vai estar nos relacionamentos, nós sabemos no efeito colateral
na vida financeira das pessoas e das empresas, mas também nós sabemos do efeito colateral na vida emocional. E a nossa oração, o nosso desejo, ao fazer essa mensagem para vocês, é que você seja sábio, que você ouça a palavra de Deus, coloque em prática na sua vida, para que você vença a Covid-19 sem ter reflexo na vida emocional. Eu vou terminar essa mensagem fazendo uma oração por você e quero convidar você que ainda não baixou o nosso aplicativo para ir lá na Apple Store, na Google Store, baixar o seu aplicativo, porque assim na palma da sua mão você pode ouvir as nossas mensagens, as nossas devocionais, o alerta do clima sobre furacões, que vai começar agora dia 1º de junho, tudo no seu celular. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, muito obrigado por poder estar nesse local lindo aqui, que o Senhor criou, um lugar de paz, um lugar para onde as pessoas vieram para se relacionar, para ver com a natureza que o Senhor criou, para desestressar. Obrigado por estar gravando essa mensagem e eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, ajude as centenas de pessoas que vão ouvir essa mensagem a refletirem sobre a importância de manterem a sua saúde emocional. Pai, que elas possam crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que existe uma igreja orando pelas pessoas, que eles não estão sozinhos. Mas, Senhor, abre o coração para que as pessoas confiem nos outros, para que as pessoas ajudem ao próximo, para que as pessoas coloquem a sua fé em prática e não só em teoria. Pai, e que pessoas possam encontrar o Teu amor no meio dessa crise toda, através desse ministério digital que estamos fazendo. Ó Deus, é a nossa oração que fazemos, certo de que nós não merecemos nada, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, é que nós oramos humildemente. Amém. Amém. Muito obrigado por ter assistido a mais essa mensagem da Igreja Brasileira Central Florida, que você encontra na internet como @Igreja em Orlando. Você vai encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Periscope, em qualquer lugar, em qualquer plataforma, @Igreja em Orlando. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.